Mateus capítulo 8, que você estava ouvindo agora na canção. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8, versículo 5. Mateus tem até uma conversão bonita. Jesus passou onde ele estava trabalhando, esse homem, onde se cobrava impostos, e disse: vem, segue-me. Disse: Senhor, como? Não perguntou nada, foi só seguir o Senhor. Que é bonito, quando você ouve a voz do Senhor, quando você entende o que é o chamado de Deus, né? Ele disse: vem e segue-me. Mateus nem discutiu, não debateu, não perguntou: Senhor, mas o Senhor vai morar onde? Onde que eu vou morar? Onde que eu vou ficar? Não, atendeu a voz dele. Capítulo 8, versículo 5, diz: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, que é um centurião, capitão romano, capitão de 100 soldados, né? Rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Algumas coisas temos que ressaltar aqui de importante. Primeiro, veja só, sendo capitão romano, esse homem foi até Jesus pedir favor a um homem daquela região. Toda aquela região estava debaixo da opressão romana. Ele deixou de lado, vamos dizer assim, o medo, porque ele poderia ser denunciado a autoridades superiores, que um capitão oficial romano estava pedindo ajuda a uma pessoa daquela região. E ele não estava ali pelo filho dele, pelo pai dele, não estava ali pelo irmão dele, não, estava ali pelo seu criado. Olha que humildade, né? Que se expôs pelo seu criado, com muita humildade, que se tornou um amigo dele. Mas agora que vem a palavra. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E Jesus então se prontificou a ir com aquele homem, mas ele não aceitou. Por quê? E o centurião disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Naquela época tinha algumas leis, né, religiosas. O judeu não é casa do romano, o romano não é casa do judeu, assim por diante, né? Tinha essa incompatibilidade entre eles, essa discórdia entre eles ali. Mas não vou entrar no mérito aqui agora não. Ele diz assim: mas diz somente o quê? Uma palavra, que foi o que você acaba de ouvir agora. Mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob a autoridade e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e o meu criado: faze isto, ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A palavra fé aqui também é trazida por entendimento, quer dizer, esse homem teve um entendimento das coisas espirituais que nem Israel se tinha. Porque ele compreendeu como as coisas funcionavam no mundo espiritual. Primeiro, ele pediu uma palavra, porque a palavra do Senhor que é acatada no mundo espiritual. É muito importante. No Salmo de número 17, o versículo 1, olha o que diz lá o Salmo 17, versículo 1. Ele diz: ouve, Senhor, o quê? A justiça. Ou seja, o Senhor não pode ouvir fora da palavra dele. Quando fala justiça, é como nós não podemos pedir a um juiz, por exemplo, de direito, uma coisa que não é direito nosso, uma coisa que não está de acordo com a lei. Nós temos que pedir dentro dos nossos direitos na lei, né? No nosso ordenamento jurídico. Então ele diz assim: ouve, Senhor, a justiça. Ele não pediu nada fora, entenda, da palavra. Ele pediu porque ele sabia que a palavra de Jesus seria acatada no mundo espiritual, que era uma palavra sua, porque a sua palavra ela é aceita no mundo espiritual, mas eu explico mais na frente isso aí. Uma coisa importante, lá no Antigo Testamento, é um caso bem citado aqui no nosso meio, lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, versículo 19, que é a gravidez, né, vamos dizer assim, de Rebeca. Mas aqui é a oração de Isaac. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, versículo 19. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, sua mulher. Então guarde isso no coração, com 40 anos que ele casou com a Rebeca. E diz: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Tenho explicado aqui, de maneira repetida já,
que parece que foi muito fácil, né? Orou, ela logo ele ouviu, ela concebeu o conceito dela e engravidou. Mas não foi fácil. Lá na frente que mostra que não foi fácil. Parece que foi. Ele descobriu, a mulher dele era estéril, ele era um homem de oração, porque ele mesmo, Isaac, foi um milagre. Ele foi filho de um homem com quantos anos o pai dele tinha quando ele foi pai? 100 anos. A mãe dele tinha quantos anos? 90. Eu até brinco, se fosse hoje, eu dizia assim, essa velha está maluca, né? Já pensou ela chegar num local e falar que ela está grávida? Uma mulher de 90 anos? Sim, a senhora, tá bom, vamos lá, por que a senhora está grávida? Não, porque eu estou enjoada. Não, mas deve ser alguma coisa. Mas, doutor, eu fiz um teste de farmácia, por favor, estou falando uma comparação para hoje, não vai dizer, senão algum engraçadinho vai dizer que não tinha teste naquela época. Então seria até um caso cômico. Mas a pessoa, quando o médico fizesse o exame, o primeiro exame de sangue, comprovar se ela estava com a gravidez, depois uma ultrassonografia, mais ainda quando o neném nasceu, né? Ninguém acreditaria. Mas aqui é um milagre que estamos falando. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeo no seu ventre, lembrando que não tinha ultrassonografia, né? E saiu o primeiro ruivo, e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Lembra que eu falei que parecia fácil? E não foi fácil? Que ele casou com 40 anos e só foi ser pai com... Puxa, vê quantos anos ele esperou. Foram 20 anos de oração. Mas por que ele não desistiu? Aí que eu tenho explicado. Por quê? Porque era direito dele. Direito porque Deus tinha falado. Então ele não estava orando, eu explico, que a oração dele não era em cima de uma vontade humana, que já seria boa coisa. Poxa, tenho vontade de ser pai. Hoje eu quero ver minha mulher se realizar como mãe. Tudo bem. Claro, eu quero descendência, tudo isso. Lembrando que se você pegar um pouquinho da história da época, os homens lá tinham filhos com outras mulheres, que era uma coisa normal. O filho dele, chamado Jacó, ele casou com uma mulher, entenda bem, que era a prima dele, mas ele foi enganado pelo tio, porque naquela época tinha o chamado dote. Eu quero dizer, o que ele tinha que pagar para ter ela como esposa? Trabalhou 7 anos, porque ele não tinha dinheiro, então ele trabalhou 7 anos. Depois que ele trabalhou 7 anos, ele levou a esposa, mas naquela época não tinha a luz de hoje, tinha véu e tudo. Quando chegou o amanhecer, ele descobriu que não era, entenda bem, que ele tinha levado a outra, a mais velha, a Lia. E ele foi reclamar, disse, rapaz, você me enganou, meu sogro? Ele disse, não, rapaz, é que aqui primeiro você casa a mais velha, depois casa a mais nova. Mas o amor da minha vida é a Raquel. Ele disse, então trabalha mais 7 anos. E ele trabalhou mais 7 anos com a Raquel. Só que ele não devolveu a Lia. Então, naquela época, era comum, poderia ter, ficou com as duas. Só que as duas tinham servas também, que era comum ter filhos com as servas. Ele teve 6 filhos, sempre gostamos de lembrar, 6 filhos, para falar de uma menina só, pode ter tido mais, que naquela época não se falava das meninas assim. É que teve um caso traumático ali da menina. Mas ele teve 6 filhos com a Lia, foi Rúben, o mais velho, né, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Aí ela tinha uma serva chamada Zilpa, e deu 2 filhos para ele também, Aser e Gate. Aí ele teve 2 filhos, antes de ter os 2 filhos com a Raquel, a segunda esposa, lembrando que ele continuou com a primeira, ele teve 2 filhos com a serva chamada Bila, e foi um chamado Dan e outro Naftali, né? Outros falam Naftali, não vou entrar no coisa não, que nome estrangeiro não segue a nossa regra de pontuação aí, mas não vai entrar nesse mérito não. Eu sempre li Naftali, então vou continuar lendo assim. Tem às vezes algum que quer dizer que é diferente. Então, aí você pode ouvir alguém falar diferente. E depois José e Benjamim, teve 12 filhos, mais uma menina lá. Mas por que eu estou falando isso? Que era uma coisa comum, mas ele não foi.
Ele permaneceu na fé, porque ele foi, o Isaac é um homem do Antigo Testamento, mas ele é um modelo, é um exemplo de pessoa do Novo Testamento. Não abandonou a esposa, porque a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 7,14, você casou, descobriu que ele não é o marido que a senhora pensava, ou o senhor descobriu que ela não era a esposa que pensava, veja o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 7,14, olha o que diz lá. Assim, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido, basta para nós. Então, quer dizer, puxa, pastor, ele não é tão crente, eu pensei que ele era um cara de Deus mesmo, mas não é tanto. Eu já não estou contando a vida de ninguém, são casos que durante tantos anos tratamos, né, de pessoa que às vezes, puxa, ele não era isso, uma pessoa espiritual como parecia ser na mocidade da igreja, agora tem que santificar. Não tem que separar de maneira alguma. A separação vem, entende? Quando se tem simplesmente o adultério, que não há uma relação ilícita, né? Em que não há arrependimento. Tanto arrependimento tem que haver perdão também, porque é muito importante, porque é perdoando que se é perdoado, não esqueça disso. Sempre se coloca no lugar da pessoa, entenda bem, que ofendeu. Se fosse você não gostaria, mas ela tem que mostrar o arrependimento. Bem, é um caso só para mostrar isso aqui. Mas por que ele não desistiu? Porque lá no capítulo 17, eu já estudei bastante com vocês aqui. No capítulo 17, no versículo 19, diz: e disse Deus, na verdade, Sara, a tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Ou seja, porque o Abraão já tinha um filho, não com Sara, mas com uma serva chamada Agar. Esse filho chamava-se Ismael, mas Deus está dizendo, o concerto não vai ser com ele, a descendência tua, Abraão, será contada em Isaque. Então o Isaac tinha essa palavra de Deus, por isso ele não desistiu. Por quê? Porque era direito dele, dado por Deus. Ele estava dentro da palavra de Deus. Aquele homem entendeu, uma palavra tua, Senhor, é que vale, ela que vai prevalecer. É aquela palavra que prevaleceu. Quando ele viu que a mulher é estéril, não, a palavra de Deus é acatada. Acatada onde? No mundo espiritual. Veja comigo, Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, 20. Diz assim: bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua. Os anjos de Deus ouvem a voz da palavra. Não é que você tem que se dirigir ao anjo de Deus, ouça o que diz a palavra de Deus. Não. Você tem que dar voz à palavra. Quando é isso? Você tem que orar fundamentado na palavra, de acordo com a palavra. Quando isso acontece, você colocou no mundo espiritual uma obrigação para que aquela palavra se cumpra. Por isso que você tem que ser valente. Quando parece que não vai acontecer, lembrando sempre, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O que diz lá? Porque andamos por fé. Espera aí, pessoal, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então andamos por aquilo que Deus diz, não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu sinto, é aquilo que Deus diz. Porque o que Deus diz que é bom, perfeito e agradável, eu fico com aquilo que Deus diz. Eu vejo o filho no álcool, você já aprendeu isso, que ele está amaldiçoado de serviço. Aí eu digo que eu dou voz à palavra de Deus, porque os filhos são herança do Senhor. O que eu fiz? Dei voz à palavra. Agora os anjos de Deus que vão trabalhar. Eu tenho que segurar a minha oração, eu não posso retroceder, eu tenho que andar por fé. E no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 6, está em Salmos, Provérbios, Eclesiastes 5, 6, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Ou seja, quando você ora fundamentado na palavra de Deus, não mude a sua oração, custe o tempo que custar. É o tempo, aí é o preço, é o tempo para você segurar. É crer, agir por fé. Não, Deus está agindo, Deus está operando. Por quê? Porque a palavra que saiu da minha boca não foi a minha palavra, foi a palavra
de Deus. Por isso eu tenho que buscar como homem, Senhor, está me faltando uma palavra. É uma palavra que ele quis, que ele aceitou. Aquela palavra do Senhor, disse, rapaz, eu não vi nem em Israel tanto entendimento. Porque ele disse, Senhor, eu tenho soldado as minhas ordens. Eu digo para um, ó, vem cá, ele vem. Para o soldado, vai lá, e o meu cara faz isso, ele faz. Quer dizer, o Senhor também tem soldado as suas ordens. Será que ele falava do Pedro? Falava do João? Do Tiago? Não, falava de quem? Dos anjos de Deus, porque o Salmo 103 você acabou de ler. Volta no Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, não são as minhas ordens, ordens do Senhor, obedecendo a voz da sua palavra. Então, quando a minha oração, quando a sua oração, quando a nossa oração está fundamentada nas Escrituras, ande por ela, ande por fé e não por vista. Creia, mas eu orei e nada aconteceu. Deus está agindo, porque eu agi sobre a palavra, quer dizer, eu pedi, determinei, eu agi sobre a palavra de Deus. Você não retrocede de maneira alguma. É tão sério que Jesus falou em Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão. A lei mudou aí, pessoal, muda bastante. Quem hoje ouve falar de divórcio no nosso país, que segundo eles o divórcio foi aprimorado, né? Que foi, vamos dizer assim, foi esculachado, vamos dizer assim, né? Porque não tinha esse instituto do divórcio no nosso país. Depois passou a ter. Um senador chamado Nelson Carneiro, bem, uma história aí do Brasil, recente, dá para lembrar. Não tinha. Tem muitas coisas que mudaram. Mulher não votava no país, você sabe disso? Não é? Não é verdade? Hoje, no país, o voto é o quê? É obrigatório. Pode ser que mude, não muda. Tem muitos países que o voto não é obrigatório, né? Então, você vê, o voto não é obrigatório. Bem que a obrigação nossa é entre aspas. Depois, se você não for pagar uma multa muito alta, né? R$1 e pouco. Você nem, na verdade, quer dizer, o voto é obrigatório entre aspas, porque se fosse seria uma outra coisa, né? Mas, bem, não manda nesse mérito não, só falar isso aqui. Então, as coisas vão mudar, mas a palavra de Deus não. Esse homem entendeu. Nós temos que buscar a palavra de Deus mais que tudo, irmão. Buscar-me-eis e me achareis. Quando é que eu vou buscar? Lá no alto do monte? Lá, não é aqui que eu vou buscar, irmão. Desculpe ser repetitivo, eu conto que quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma depressão muito forte, eu era alcoólatra, fui alcoólatra mesmo, a pinguço, não foi de final de semana não. Eu estava vendo esses dias aí, como é que o álcool faz, eu era jovem, hein? Eu já tremia de manhã, se eu não bebesse a primeira dose, entenda bem, a gente falava, a gente brincava entre nós mesmo, estava tocando pandeiro para tomar a primeira, né? Não, era assim, todo dia, eu bebia de noite e dia, acordava, dormia, quer dizer, dormia, quando a pessoa acorda, no outro dia você acorda de ressaca, né? Aquele negócio, a gente nem sabia o que é, porque a gente bebia água já a madrugada toda, e quando acordar de manhã, já ficava bêbado de novo, tomava outra, né? E nem de manhã, veio acordar de madrugada, pinguço, ele não tem horário, às vezes troca o horário. A gente conhecia boteco que abria à noite, não sei o quê, fora outras bagunças para beber, aquelas coisas todas. Mas eu comecei a ter uma rejeição, meu organismo não aceitava mais. Já era o agir de Deus. Já era o agir de Deus, minha mãe estava fazendo campanha já. Aí eu comecei a ter uma depressão, a abstinência me deu pânico de uma tal maneira que meu coração acelerado do nada. Eu estou assim, estava bem, de repente, olha para mim, passe cômico, mas ajuda, porque tem gente que tem isso. Parece que você se engajar com a sua saliva, parece que a saliva não descia, ficava assim, ó. Aí o coração, parece que é como diz, sair pela boca, fora a confusão nos pensamentos, conflito. Eu tinha medo, entenda bem, de morrer, mas ao mesmo tempo eu queria me matar. Quantas vezes eu fui buscar a morte, mas glória a Deus que Deus me dava um medo na hora e eu não fazia, mas aquela confusão na mente. Como é que eu fiz? Vim para a igreja, fui liberto, oração e tudo, mas eu busquei. O que eu busquei? Naquela época não tinha internet, estou falando mais de 40 anos atrás. E o que eu fiz? Eu comecei a buscar versículos, entenda bem, que falavam do medo, que eu queria me ver livre daquele medo. É um medo que eu não sei explicar, não é medo de altura, medo de escuro, medo disso, medo daquilo, medo de andar de carro, de avião, não, de avião nunca tinha andado mesmo, não sabia nem que era aquilo, fui na depois. Então, só para explicar, não, meu irmão,
eu busquei. Então eu busquei o quê? Busquei essa palavra. Busque. Essa palavra é Deus contigo. Essa palavra vai andar com você todos os dias da sua vida. Essa palavra vai caminhar contigo. É essa palavra que vai fazer a diferença na sua vida. Mande apenas uma palavra, Senhor, que o meu servo ficará curado. Vamos ver o final dessa história, pessoal, que é bonito? Tem que ver, né? Terminar aqui. E ele diz, então, mande apenas uma palavra, que o meu servo ficará curado. Quer dizer, que coisa bonita, Jesus falou. Aí ele diz, versículo seguinte, 11, mas eu vos digo que muitos irão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Atenção para essa explicação, atenção. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando falamos desse versículo, o que nós pensamos? Uma mensagem escatológica, futurista, que vai acontecer no juízo final. Também é, mas é mais agora também. Muita gente da igreja está arranjando os dentes, eu não entendo, esse cara chegou agora, mas ele buscou a palavra. O homem nem era de Israel, e ouviu a palavra e entendeu, e quantos ali estavam arranjando os dentes? Não, como é que pode isso? E às vezes tem gente na igreja, que não busca, que não quer seguir o caminho que o Senhor manda, ouvir a palavra, mas eu ouço, não é a palavra que vem dele, é a palavra revelada, a palavra entendida no seu coração, é a palavra entendida no seu espírito, é aquela palavra que te dá aquela certeza, te dá a fé, te dá a compreensão, a convicção. E então disse ao centurião, vai, e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus não foi até a casa dele, não precisou. Agora você, quando chegou em casa, tem alegria, hein? Deve ter contado, olha aqui, fulano, que horas foi? Foi essa hora, foi a hora, nessa hora. Quer dizer, ou alguém mandou, como tem um outro caso aqui na Bíblia, que eu não vou ler para vocês, em João capítulo 4, versículo 46 em diante, de um homem disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. O homem já queria que Jesus fosse. Eu disse, rapaz, vai que o teu filho vive. Você não tem que ver sinal, vai que teu filho vive. Ele foi. Ele disse, ia ser uma viagem longa, porque ele encontrou os servos no meio do caminho, e os servos disseram, patrão, vem me dizer aqui que teu filho se levantou ontem, de repente, que horas que foi isso? Ontem, a hora 7, ele disse, foi essa hora que aquele homem disse, vai o teu filho vive, e creu ele toda a sua casa. Bonito, né? Então é na hora que você crê que as coisas acontecem. Segura a palavra, busca a palavra. Você ouviu, marca. Já viu pastores que marcam assim, os irmãos que marca, anote aquilo ali. Hoje tem a internet aí, né? Você marca ali, faz um banco de palavras, vai guardando com você, que isso te ajuda bastante. E agora nós vamos orar. Por quê? Porque a palavra diz, crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Creia na salvação da sua casa. Agora primeiro você já aceitou Jesus? Pode ficar de pé. Ela ficou de pé, fica todo mundo, isso aí, viu? Ela foi a primeira, ficar de pé, foi a que acertou mais rápido que todo mundo, né? Isso aí. Você vai agora, se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Amigo, está uma posição séria, hein? Os antigos diziam, para morrer basta estar vivo. Eu brinco com as pessoas que eles não diziam, para morrer basta estar velho. Não, tem gente nova que vai embora. Aceite a salvação, porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Entenda, ninguém precisa fumar ou beber, usar drogas para ser pecador, nós já nascemos no pecado. Mas você pode ter tido uma vida promíscua, ou uma vida religiosa, uma vida criminosa, uma vida pacata, não importa, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas quando você reconhece que Jesus morreu na cruz por você, você crê no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele diz, me salva Jesus, Ele vai te salvar. Eu hoje aceite a salvação. Amigo, todos nós podemos sair desse mundo a qualquer hora. Não fique sem a salvação. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Aqui todo sábado tem aula do batismo, porque depois é um testemunho público. Eu falo que o batismo é o início, né? Você está iniciando uma vida cristã, sepultando o velho homem, tirando o corpo da carne do pecado, sendo marcado por Deus no coração e saindo dali com remissão dos pecados. Não tem mais pecado para andar com novidade de vida.
Daí por diante, quando errar, tem que pedir perdão para não ficar no erro, tá bom? Mas aceite, toma uma decisão. Você não está congregando numa igreja, congregue. Quando é que você congrega numa igreja? Depois de aceitar Jesus como Senhor e Salvador e passar pelas águas do batismo. Aqui, para tirar dúvidas, todos os sábados, depois do culto das 14h, tem aula do batismo, é necessário. E você que já é batizado, deve falar: Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, Senhor, me perdoe.